Havaianas. A fábrica dela já fez farda de guerra. Você tem um par em casa agora. Talvez esteja com ele no pé nesse exato momento. E ele carrega um pedaço da história militar do Brasil que quase ninguém conhece. A empresa que fabrica as Havaianas se chama Alpargatas e existe desde 1907. Mas, em 1932, estourou em São Paulo a Revolução Constitucionalista, um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas. E a Alpargatas parou de fazer calçado de trabalhador para fazer outra coisa: farda, barraca e mochila para os soldados que foram para o campo de batalha. A mesma fábrica que vestia o soldado em 32 é aqui, 30 anos depois, em 1962, lançou a sandália de borracha mais brasileira que existe, o chinelo que virou item de cesta básica e hoje é vendido em mais de 60 países, saiu de dentro de uma empresa que já tinha feito uniforme de guerra. E a Alpargatas ainda vai voltar a aparecer nessa lista mais de uma vez. Guarda esse nome. Do chão a gente sobe pro peito, porque a peça mais banal do seu guarda-roupa também veio de uma farda. Camiseta branca nasceu escondida embaixo da farda da Marinha. Ela é a coisa mais simples que você veste, e o brasileiro vive de camiseta, porque aqui faz calor o ano inteiro. E ela nasceu debaixo do uniforme de um marinheiro. No começo do século XX, a camiseta não era uma roupa de baixo, escondida embaixo da farda, colada no corpo para segurar o suor e proteger a pele do tecido grosso do uniforme. Por volta de 1913, a Marinha dos Estados Unidos adotou uma peça de malha leve, de gola redonda, para os marinheiros usarem por baixo. Era fácil de lavar e secava rápido no convés. O nome em inglês da peça vem do formato dela aberta, braços abertos, corpo reto, a letra T, e ela ficou escondida por décadas, até o cinema tirar ela debaixo da farda. Atores começaram a aparecer na tela vestindo só a camiseta, e o que era roupa íntima de soldado virou moda. Hoje ela é a base de qualquer roupa no mundo inteiro, mas ela começou colada no corpo de um marinheiro, escondida embaixo de um uniforme naval. E se a camiseta subiu do porão da Marinha, o próximo item veio marchando direto do treino do Exército. Tênis de lona foi calçado oficial do Exército na guerra. Aquele tênis de lona com sola de borracha, cano alto, que o jovem brasileiro usa até hoje. Ele é um dos calçados mais vendidos da história, e boa parte dela ele construiu dentro do Exército americano. A fábrica desse modelo começou em 1908, fazendo calçado de borracha, e nos anos 20 virou queridinha do basquete. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que ela mudou de patamar, parou de mirar só o esporte e virou fornecedora das Forças Armadas dos Estados Unidos, produzindo calçado de treino para os soldados e material para a Corporação Aérea do Exército. O tênis leve, de lona, virou parte do treino físico da tropa. Quem aprendeu a marchar e treinar dentro do quartel, na década de 40, fez isso vestindo o antepassado direto desse tênis. Terminada a guerra, ele voltou para as quadras, caiu no gosto dos jovens nos anos 60 e nunca mais saiu dos pés do mundo. O que hoje é sinônimo de estilo casual, passou pela lama do treino militar antes de virar moda de rua. Agora sobe para o rosto, porque o acessório que o brasileiro mais usa no sol nasceu dentro de uma cabine de avião de combate. Óculos escuros, criado para o olho do piloto de caça. No Brasil, o sol castiga o ano inteiro, então quase todo mundo tem um óculos escuros. E o modelo mais copiado do planeta, aquele de lente em formato de gota, foi criado por encomenda para um piloto de guerra. Na década de 1930, os pilotos americanos subiam cada vez mais alto e passavam horas encarando a luz intensa do sol acima das nuvens. Voltavam com dor de cabeça e a visão prejudicada pelo brilho. A Força Aérea dos Estados Unidos precisava de um óculos que cortasse o brilho de verdade, mas fosse leve e não atrapalhasse dentro da cabine apertada. Uma fabricante foi chamada para resolver isso e em 1936 apresentou o modelo. A lente grande, curvada, em formato de gota,
foi desenhada para cobrir todo o campo de visão do piloto e barrar a luz que vinha de cima e dos lados. Não era acessório de moda, era equipamento de voo. Deu tão certo que saiu da cabine e caiu no gosto do mundo. O modelo que nasceu para proteger o olho do piloto de caça é hoje um dos óculos mais desejados que existe, usado por quem nunca chegou perto de um avião militar. Do rosto, a gente desce para a peça mais escondida de todas, e ela também tem passado de combate. Cueca. Tem um pedaço de ringue e um de farda. Essa ninguém imagina. A cueca que a maioria dos homens usa hoje, aquela mais quadrada, tem o nome e o formato ligados a 2 tipos de luta. O nome dela, em inglês, vem direto do boxe. O lutador subia no ringue com um calção larguinho, solto, preso por um elástico, que dava liberdade total para as pernas. Esse calção virou referência de roupa de baixo, solta, confortável, sem apertar. Daí o nome do modelo, uma homenagem ao calção do ringue. E tem a outra ponta. O corte mais justo veio muito da roupa de baixo padronizada, que os exércitos distribuíam para a tropa, feita em série para durar na rotina dura do quartel. Foi juntando o corte solto do boxe com a praticidade da roupa militar, que nasceu o modelo que virou padrão no mundo inteiro. Ou seja, a peça mais íntima que você tem no corpo carrega um pedaço de ringue e um pedaço de farda ao mesmo tempo. Subindo de novo, a gente chega na calça mais usada do planeta. E ela, no Brasil, tem uma raiz de guerra que é nossa: jeans. O primeiro do Brasil veio de tecido de guerra. O jeans é a calça mais democrática que existe. Rico usa, pobre usa, todo mundo tem pelo menos uma. E aqui no Brasil, o primeiro jeans nacional nasceu de um tecido que foi criado para a guerra. Volta para aquela empresa do começo do vídeo, a Alpargatas, a mesma das Havaianas e do tênis de lona. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre o fim dos anos 30 e o meio dos anos 40, ela desenvolveu um tecido de algodão grosso e resistente, feito para aguentar trabalho pesado e uso duro. Esse brim reforçado foi o tecido usado nos primeiros modelos de calça jeans fabricados no Brasil. Esse brim resistente é primo direto dos tecidos de fardamento e de roupa de trabalho, feitos para não rasgar, para durar no corpo de quem faz esforço o dia inteiro, seja no campo, na fábrica ou no quartel. Não era pensado para ser bonito, era pensado para ser difícil de destruir. Por isso o jeans dura tanto e envelhece com a sua marca. Ele foi feito com a lógica de uma roupa que precisa sobreviver. E no Brasil, essa lógica veio de dentro de uma fábrica que estava, ao mesmo tempo, produzindo material para a Segunda Guerra. Da calça, a gente vai para o pulso. E esse é talvez o caso mais impressionante da lista inteira. Relógio de pulso já foi considerado coisa de mulher. Hoje o relógio de pulso é coisa de homem. É presente de pai para filho, é símbolo de status masculino. Mas por muito tempo, homem nenhum queria ser visto usando o relógio no pulso. Isso mesmo, era considerado coisa de mulher. No século XIX, o homem sério usava relógio de bolso, guardado no colete e preso por uma corrente. Relógio no pulso era visto como um enfeite feminino, uma pulseira delicada, e nenhum homem que se prezava usava aquilo. Até que veio a guerra e virou tudo do avesso. Na Guerra dos Boeres, na África do Sul, entre 1899 e 1902, os soldados descobriram um problema na prática: cavar o relógio no fundo do bolso da farda, no meio do combate, com o rifle na mão, era lento e perigoso. Então eles começaram a adaptar o relógio, soldando alças para prender ele no pulso. Aí o soldado podia mirar a arma e só virar o pulso para ver a hora. Na Primeira Guerra Mundial, isso virou essencial, porque os ataques eram cronometrados no relógio e todo oficial precisava ter um no braço para dar o sinal na hora exata. E aí veio a virada. Os soldados voltaram do fronte usando o relógio de pulso, cobertos de história de guerra. De repente, aquele enfeite feminino estava no braço dos homens mais respeitados da nação e virou símbolo de masculinidade. A guerra não inventou o relógio de pulso,
mas foi ela que botou ele no braço do homem. É por isso que ele está no seu pulso hoje. Do pulso, a gente volta para o corpo, para uma peça que virou moda no Brasil pela mão de um grupo específico. Jaqueta militar. Saiu do combate direto para o rock brasileiro. Tem uma jaqueta verde, de tecido grosso, cheia de bolsos, que o brasileiro conhece bem. Nas lojas de material militar aqui, ela é chamada de gandola, e ela veio, sem disfarce nenhum, direto do campo de batalha para dentro da cultura do país. A origem dela é literal, é a jaqueta de combate do soldado. Foi desenhada para ser resistente, para proteger do frio e da chuva e para ser útil. Aqueles bolsos todos existem para o soldado carregar equipamento, munição e mantimento, sem precisar de mochila o tempo todo. Cada detalhe dela tem função de guerra. No Brasil, essa jaqueta ganhou vida própria no começo dos anos 80, quando o visual pesado dela caiu no gosto da galera do rock. Ela combinava com a camiseta de banda, o jeans desgastado e o tênis de lona, exatamente as outras peças que já apareceram nesse vídeo. Toda uma geração de roqueiro brasileiro se vestiu com roupa de soldado sem estar em guerra nenhuma. O que era feito para aguentar o combate virou símbolo de atitude e de rebeldia nas ruas do Brasil. E já que a gente falou dos bolsos que carregam tudo, o próximo item levou essa ideia para as pernas. Calça cargo. Cada bolso foi feito para munição. A calça cargo voltou com tudo. Aquela calça larga, cheia de bolsos grandes nas laterais das coxas, está de novo no pé de todo mundo. E ela é, de novo, uma peça pensada para a guerra antes de ser pensada para a moda. A ideia da cargo é puramente militar. Dar ao soldado um jeito de carregar coisas sem ocupar as mãos. Os bolsos grandes na lateral da perna foram criados para guardar mapa, munição, rádio, o que o combatente precisasse alcançar rápido, sem tirar a mochila das costas no meio da operação. Era pura função de campo de batalha. E certas calças de tropa que ajudaram a moldar esse estilo eram feitas com tecido que vinha da China. E por isso, o modelo acabou apelidado com uma referência ao país de origem do pano. Detalhes assim mostram o quanto o guarda-roupa masculino foi montado, peça por peça, dentro da lógica de equipar um exército. Hoje a cargo é moda de rua, é estilo, é conforto, mas cada bolsão na lateral da sua perna existe porque um dia um soldado precisou carregar equipamento de combate e ter as duas mãos livres. E para fechar, a gente chega no item que talvez seja o mais óbvio de todos e que quase todo brasileiro carrega nas costas sem nunca ter percebido de onde ele veio. Mochila é a mochila de campanha do soldado. Estudante carrega, trabalhador carrega, entregador carrega. A mochila de 2 alças nas costas é um dos objetos mais comuns do Brasil. E a mochila moderna, do jeito que você conhece, nasceu como equipamento de soldado. Carregar coisa nas costas sempre existiu. Mas a mochila moderna, com alça nos 2 ombros e feita para distribuir o peso, começou a tomar forma nas invenções militares do século XIX. O exército tinha um problema constante: como fazer o soldado carregar comida e munição por quilômetros de marcha o dia inteiro sem destruir as costas dele. Um oficial americano insatisfeito com as mochilas pesadas do exército criou, em 1875, um modelo pensado para jogar o peso para os quadris. Até o nome entrega a origem. Em várias línguas, a mochila de campanha é chamada por uma palavra que vem do alemão e significa simplesmente costas. Era o saco que ficava nas costas do soldado em marcha, carregando a casa dele. A comida, o cobertor, a muda de roupa, tudo o que ele precisava para sobreviver longe de casa. E foi só lá pelos anos 80 que a mochila virou material escolar e caiu nas costas de todo estudante. Então, da próxima vez que você jogar a mochila nas costas para ir estudar ou trabalhar, lembra, você está repetindo, sem perceber, o gesto de um soldado se preparando para marchar para o campo de batalha. E é por isso que o guarda-roupa do brasileiro é, do chinelo à mochila, um campo de batalha inteiro disfarçado de roupa do dia a dia.